Salve, salve, galera! E aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e estejam prontos para mais uma aula bacana, daquelas bem topzera, como vocês estão acostumados aí. Mesmo online, mesmo aí à distância, a gente está se preocupando para fazer da melhor forma, afinal de contas, né? Não é só de conteúdo, só de trabalho, a gente também já se divertiu, a gente já escutou a Rádio Bruna. Então vamos estudar, porque hoje vai ser uma aula top de hidrografia brasileira. Afinal de contas, é importante a gente conhecer um pouquinho do nosso potencial hidrológico. O Brasil é uma das maiores reservas de água do mundo, é a maior, na verdade, né? De água, pelo menos no caso de rios, né? Derivada de rios. A maior reserva de água doce do mundo estão onde? Nas geleiras. Mas o potencial hidrológico brasileiro, ele é o maior do mundo. Afinal de contas, nós temos o rio Amazonas. O rio Amazonas que é o principal rio brasileiro no que diz respeito à extensão territorial, ocupando 78% de todas as águas do território nacional. Mesmo assim, só 8% da população brasileira reside na região norte. Vale salientar, uma dica para vocês, sempre é importante a gente saber, por exemplo, que a densidade demográfica da região norte, ela é uma densidade demográfica baixa, devido ao processo de ocupação geográfica que ocorreu no território brasileiro. Então, fica a dica. Brasil que começou, obviamente, a ser ocupado do litoral, né? O Brasil começou a ser ocupado do litoral e, obviamente, o território brasileiro depois se deu o quê? O processo de interiorização, ou seja, devido ao quê? A questão do gado, a questão de criação de animais. Mas, inicialmente, as principais atividades econômicas que nós já estudamos anteriormente foram desenvolvidas no Brasil através das áreas litorâneas, como a Estação do Pau-Brasil. Posteriormente, nós vamos ter o cultivo da cana-de-açúcar, que foi super importante para o território nacional. A interiorização do território brasileiro se deu justamente por busca de recursos minerais, que se deu na região sudeste, também no interior, por exemplo, das regiões litorâneas. Então, assim se sucedeu, através das atividades econômicas, a ocupação do território brasileiro, tá certo? Então, presta atenção que hoje nós vamos estudar um pouquinho desse potencial hidrológico do território nacional. O Brasil ele possui as maiores bacias hidrográficas do mundo. Nós estudamos também que bacias hidrográficas são o conjunto de todas as águas. Então, o conjunto de todas as águas, todos os rios e seus afluentes formam o chamado bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são o conjunto de todas as águas. Vale a pena a dica, tá certo? Então, preste atenção, no livro de vocês vão encontrar esse conteúdo aí no G14, que é a hidrografia brasileira. Então, pode pegar o livrinho, fica aí com o livro do lado para poder acompanhar a nossa aula de hoje, viu? Fique esperto, assista a aula na hora certa, faz pergunta, afinal de contas não é importante estar com dúvida nesse momento. É importante vocês estarem em comunicação. E vocês sabem que eu estou sempre à disposição para que qualquer dúvida seja sanada, beleza? Então, ó, na página 14, inclusive, tem um mapa interessante, que é esse mapa das principais dos principais rios brasileiros, o mapa da hidrografia brasileira. Aí, ó, na página 56 do G14, vocês vão encontrar um mapa muito importante para que vocês possam começar os estudos sobre a hidrografia brasileira. Então, nós vamos ter... Mas coloquei aqui no esquema, que inclusive vocês vão copiar, galera, vão ter que copiar esse esquema, obviamente, para poder fixar esse conhecimento que vocês vão adquirir na aula de hoje. É importante copiar esse esquema, tá certo? Que eu vou mandar para o grupo de vocês. Coloquei aqui a hidrografia brasileira, as principais bacias hidrográficas que cortam o país. A principal bacia hidrográfica brasileira nós sabemos que é justamente a bacia amazônica, né? Porque eu esqueci inclusive o acento e vou colocar agora. A bacia amazônica é a principal, a maior, obviamente, devido a seus recursos hídricos. Mas aí nós vamos ter todas as bacias hidrográficas que cortam o território nacional. E hoje nós vamos caracterizar as principais. Mas é sempre importante saber quais são as que cortam o território brasileiro. Tá certo? Coloquei para vocês as principais bacias hidrográficas do Atlântico Sul
que está ao leste do território nacional. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul está a leste aqui do Oceano Atlântico. Bacia hidrográfica Atlântico Sul, trecho leste. Nós vamos ter a bacia do Atlântico Sul, trecho norte-nordeste, norte-nordeste, que é nessa área aqui, ó, trecho norte-nordeste. Nós vamos ter a bacia do Atlântico Sul, norte e nordeste, tá certo? Que corta, no caso, essas áreas. Nós vamos ter a bacia do Atlântico Sul, trecho sudeste, ou seja, nessa área aqui da região sudeste, nós vamos ter a bacia hidrográfica do trecho sudeste, aqui, ó, próxima região sul. E nós vamos ter também a bacia hidrográfica platina, a bacia platina que ocupa, por exemplo, as áreas do sul do Brasil, incluindo também para outros países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Argentina, a bacia platina. Platina por quê? Porque acreditavam que no Rio da Prata, que é chamado Rio da Prata, se tinha prata, no caso, na questão da colonização. Mas, de fato, nunca encontraram prata nesse rio Platina. Mas, pelo menos, restou só o nome, né? Bacia Platina, que vem de plata. Plata, prata, em espanhol, né, gente? Porque não basta ser de geografia, eu tenho que ser poliglota, obviamente. Então, nós vamos ter aí a bacia platina, que é, inclusive, muito importante para o território nacional, porque ela tem um grande potencial hidrográfico e, principalmente, hidroelétrico. A maior usina hidrelétrica brasileira está concentrada aí nessa bacia platina, que é no Rio Paraná, certo? A bacia paranaica, né? O trecho da bacia amazônica, nós vamos ter também o rio mais importante do território nordestino, o Nilo Nordestino, que grande parte do desenvolvimento econômico aqui da região Nordeste surgiu a partir do quê? Do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que é um rio perene, tá certo? E o rio Tocantins, certo? Mas é importante a gente salientar uma coisa. Aí vocês vão para a página 59 e vamos observar os tipos de rios aí, ó. Os rios e algumas noções de hidrografia. Nós vamos ter, nessa listinha aqui, ó, todos os tipos de hidrografia, obviamente, os rios e as noções de hidrografia. Nós vamos ter os rios novos, que geralmente acontecem nas nascentes, ou com o processo, por exemplo, de forte erosão dos seus leitos. Geralmente ele acontece nos rios novos em locais mais altos. Nós vamos ter os rios intermediários, que são traçados na velocidades e propositalmente mais constante, com sedimentos retirados do leito, são distribuídos ao longo do curso. Então, nós vamos ter o processo de erosão que forma os rios intermediários e é traçado principalmente no eixo mais plano. Nós vamos ter os rios senes, que é traçado no leito e constantemente redefinido pelo trabalho de sedimentação, ou seja, formando meandros e diminuindo o fluxo da velocidade desses rios. Então, nós vamos ter os rios senes, como também essa questão da diminuição da velocidade das águas, ou seja, não é importante não tem tanto potencial hidrológico. Afinal de contas, sabemos que as bacias hidrográficas que são capazes de gerar energia elétrica são provenientes de bacias hidrográficas de planalto, rios de planalto. E o Brasil, inclusive, tem um potencial, porque os nossos rios têm acima de 200 metros. Daí a importância das bacias hidrográficas brasileiras e o potencial hidroelétrico. O Brasil é o país que mais utiliza esse potencial de energia no mundo, que é a energia hidrelétrica, até porque nós temos o quê? Riquezas em recursos hídricos, que nem muito damos esse valor, né? Mas é importante salientar que o Brasil é o país mais rico em recursos hídricos e potencial hidrelétrico, tá certo? Professores, os países da Europa. O país da Europa utiliza energia atômica, não tem potencial, a grande parte do seu território é formado de planícies. Então, o Brasil, nós vamos ter elevados planaltos, como nós vimos nas classificações da aula passada. E, portanto, também aquela aula de classificação do relevo brasileiro, porque é muito importante para o Enem. Nós vamos ter aí as foz de desembocaduras, nós vamos ter os estuários. Aí nós vamos ter um ambiente de água doce e salgada. Nós vamos ter a presença de estuários. Os deltas,
que o rio, quando desemboca em múltiplos canais, então tem uma deposição de sedimentos e atinge o mar. Nós vamos ter a formação de deltas. No caso, os mistos, nós vamos ter outros canais de um delta, os nivais, os mistos, que provêm do degelo de águas das chuvas, o pluvial, o regime pluvial é o regime das águas, que acontece, por exemplo, que no caso é muito comum as cheias de verão, ou seja, as chuvas de verão. Então nós vamos ter o regime pluvial, ou seja, os rios que se formam temporariamente por conta do que das grandes chuvas, inclusive chuvas de verão. E nós vamos ter os rios que apresentam tipos de drenagem, segundo endorreica, que desemboca no lago, exorreica, que desemboca diretamente no mar. Nós vamos ter arreica, que é justamente as águas que evaporam, então que vão para o leito subterrâneo, ou seja, lençóis freáticos e também aquíferos. Nós vamos ter os rios também montante, que nós vamos ter, que é uma parte situada em relação à nascente, a justante, que é a parte situada em direção à foz, em relação ao ponto de referência do rio. E os tipos de rios podem ser intermitentes, que nós vamos ter os rios intermitentes que eles só aparecem, no caso, nas cheias dos rios, ou seja, no período de cheias, quando tem o período de chuvoso. Então nós vamos ter os rios intermitentes, que é aqueles rios que são chamados rios temporários ou intermitentes. E outro tipo de rio que é importante a gente salientar, que é o rio perene. O rio perene é aquele que tem a sua foz, o seu volume, mesmo com as condições de seca, sempre em atividade, como é o exemplo da bacia hidrográfica da Platina, como é o exemplo do rio Amazonas, como é o exemplo também do São Francisco. Mesmo nascendo no alto semiárido, nós vamos ter sua nascente sempre em atividade. Então, o São Francisco é chamado de rio perene. Parece até um negócio de cirurgia, né? Mas o rio perene é aquele rio que não seca devido às condições climáticas que se apresentam. Tem sempre sua nascente em atividade, tá certo? Então, coloquei algumas características aí para vocês. Esse trechinho que eu acabei de ler para vocês, vocês vão encontrar na página 59. Então, fiquem atentos. Aí, voltando aí para o conteúdo de vocês, nós vamos ter, então, algumas características que eu coloquei. O Brasil tem o maior potencial hidráulico, principalmente por conta da sua forma de relevo, acima de 200 metros, como eu havia falado anteriormente. Pode ser um relevo acima de 200 metros, nós vamos ter os rios, principalmente rios de planalto. E, consequentemente, aproveitamento no potencial hidroelétrico. Os maiores rios do mundo, nós vamos ter a Bacia Hidrográfica Amazônica e a Bacia Hidrográfica Platina, ambas aproveitadas também com esse potencial hidrelétrico. Tem a usina hidrelétrica, mesmo que seja, por exemplo, a gente observou que tem a planície, que é a maior planície brasileira, que é a planície amazônica. Tem potencial hidrelétrico, sim, principalmente nas maiores altitudes do Planalto Amazônico. Então, nós vamos ter, por exemplo, um aproveitamento importante dessa questão hidráulica. Nós vamos ter a usina do Tucuruí, que foi, por exemplo, começou a construção de 1985 para 1986 e só terminou em 2006. Ou seja, brasileiro, aquele passinho de tartaruga, como sempre, né? Só dando aquele devagarzão, certo? Efeito Rubinho Barrichello. Nós vamos ter aí, ó, a bacia amazônica. Eu coloquei algumas características da bacia amazônica para vocês aí. Nós vamos ter também bacias importantes, como, por exemplo, a bacia hidrográfica do Tocantins. Nós vamos ter também a bacia hidrográfica com potenciais importantes para o território brasileiro. A bacia hidrográfica Tocantins, que pega a região, por exemplo, Pantaneira e tudo mais. Então, são importantes para o território brasileiro. Então, nós vamos ter características da bacia hidrográfica amazônica, que vocês também podem ir acompanhando aí na página 57, tá certo? Nós vamos ter drena metade do território brasileiro. A bacia hidrográfica amazônica, ela corresponde a um trecho que é praticamente todo o território brasileiro. Pode observar aí nessa imagem. A drenagem da bacia hidrográfica do Rio Amazonas ocupa no caso, a metade do território brasileiro. Ele nasce, inclusive, nem no Brasil, que é da Cordilheira dos Andes, especificamente nos Andes peruanos, que é na península quando chega, no caso, nos Andes, é chamado de Ucayali, tá certo?
Quando chega no Brasil, obviamente, nós vamos ter a nascente do rio Amazonas. Nós vamos ter a nascente, como eu falei para vocês, nos Andes peruanos. No caso, ele nasce no alto dos Andes peruanos e desemboca grande parte do seu potencial hidrográfico aqui no território brasileiro. O seu volume é justamente por conta também da questão do quê? De ser no caso, é propício justamente para o seu volume por ter o quê? Uma temperatura de clima tropical. Também influência da floresta amazônica, ou seja, é elevado os índices de pluviosidade ao longo do ano. Então, consequentemente, as suas nascentes são sempre, por exemplo, perenes. Mas também, no caso, no Rio Amazonas também tem rios temporários? Tem, sim, bastante rios temporários. Tanto que o povo constrói aquelas casas. Já ouviu falar daquelas casinhas de palafitas que o povo constrói em cima da margem do rio? Pronto, aquelas casas ali só existe aquela parte justamente por quê? Porque são áreas que permanecem alagadas temporariamente. Aquele degrauzinho da Amazônia que eu já falei para vocês. Então, tem muitos rios, inclusive, temporários, que só nas cheias, eles, no caso, vão vir a atividade mais alta. Coloquei para vocês também essa parte aí, ó, que nós vamos ter 7.000 quilômetros de planície, nós vamos ter só de planície, áreas de planície, 7.000 quilômetros de extensão, ou seja, se tornando uma das maiores, a maior planície hidrológica do mundo. Você pode observar aqui, encontro, por exemplo, os Solimões. Os Solimões tem uma água barrenta, né? Que quando você encontra, por exemplo, o encontro do Rio Negro com os Solimões, por terem densidades diferentes, eles não se misturam, né? Então, vocês aprendem aí química, água com densidades diferentes, elas não se misturam. É o caso, por exemplo, do trecho do Rio Negro e Solimões. Então, aí nós vamos ter um trecho aí da planície amazônica, no livro de vocês também. Nós vamos ter 20.000 quilômetros de vias fluviais navegáveis. Grande parte do transporte realizado na região amazônica, na região norte do país, é justamente o transporte fluvial, o regime fluvial, através dos rios. Então, grande parte dos transportes, o transporte de pessoas, de mercadorias, de recursos minerais que são extraídos também da floresta amazônica ou também do solo amazônico, são transportados através do regime fluvial, até porque é cortado por grande parte dos rios. Inclusive, o Brasil poderia aproveitar sempre esse potencial hidrológico que foi dado, né? Mas o Brasil não soube aproveitar esse potencial hidrológico, principalmente para construir aquelas hidrovias e tudo mais. Aproveitou mais para a construção de ferrovias, para a indústria automobilística. Mas o Brasil tem um potencial inimaginável no que diz respeito ao regime fluvial. O Brasil deveria ter aproveitado esse tipo de transporte. Afinal de contas, ele é mais, por exemplo, sustentável e, ao mesmo tempo, esse tipo de transporte ocasiona o carregamento de mais pessoas. Então, fica aí a dica. Não fica a dica nada, né? Porque desde os anos 30 o Brasil está investindo nessa questão de transportes rodoviários, então não adianta mais de nada. A gente já está ligado no nosso território através de rodovias. Nós vamos ter aí 72% de toda a água, como eu havia falado no começo. A nossa água detém 72%, acho que eu falei 78%, mas é 72% de toda a água do território nacional, só no caso no rio Amazonas, tá certo? No livro de vocês também tem aí algumas sinopses aí, ó. A extensão territorial total tem de 6.696 quilômetros de extensão. Nós vamos ter a área drenada, dividir, no caso o Rio Amazonas não é só no caso do território brasileiro. Nós vamos ter países que cortam também pelo Rio Amazonas. Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana e Venezuela, que é chamado também de Amazônia continental. No caso aqui que não faz parte do território brasileiro, é chamado de Amazônia continental, beleza? Então, seguimos adiante. Aqui, prata. Seguindo adiante aqui a nossa aula, na outra parte do quadro. Sim, não se avoeste para você copiar agora não, porque brevemente eu postarei para vocês como nas aulas anteriores, tá certo? Coloquei para vocês os principais afluentes do rio Amazonas. Aí nós vamos ter os principais afluentes. Os principais afluentes nós vamos ter o rio Içá, o rio Negro, o rio Solimões,
o rio Trombetas, o rio Juruá, Purus, Madeira, Tapajó e Xingu. São os principais afluentes. Claro que nós vamos ter grande parte dos rios, aí como tem na página 57, ó, a infinidade de rios que tem no caso, na Amazônia, na bacia hidrográfica da Amazônia. Então, nós vamos ter os principais afluentes, o rio Içá, o rio Japurá, o rio Negro, Solimões, o Trombetas, o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós e os Xingus. São os principais rios que cortam, no caso, a bacia hidrográfica amazônica. Nós vamos ter outra questão importante sobre a região amazônica, que também tem um potencial hidrelétrico, como é o caso da usina de Tucuruí, que foi construído justamente no projeto de integração nacional Grande Carajás. Ou seja, a partir desses projetos de integração nacional, da região norte, né, região menos habitada do território brasileiro, com potencial econômico gigantesco. Então, qual foi a alternativa governamental? Integrar para não entregar, né, outros territórios. Então, esse processo de integração levou, por exemplo, à questão de mais habitação, da construção, por exemplo, de polos industriais, como é o caso da Zona Franca de Manaus, e também o projeto Grande Carajás, que é a construção de usinas hidrelétricas, que começou Tucuruí, que ela tem já está a 270 quilômetros do sul de Belém. Nós vamos ter Tucuruí, que foi inaugurado em 1984, ou seja, 1984, mas a última turbina ela começou a funcionar em 2006. Então, é importante essa questão da extração e beneficiamento. Essa usina também foi construída justamente para fornecer energia para a extração da bauxita. O que é a bauxita? A bauxita é um mineral importante de extração no Pará, que eleva a economia brasileira do produto interno bruto. A bauxita que serve para fazer, por exemplo, ligas metálicas, alumínios, para fazer, por exemplo, no caso, a mistura que determina, por exemplo, a densidade do ferro ser menor. Então, a bauxita, ela serve para fazer, por exemplo, alumínio e também, no caso, com a mistura de outros componentes, ela forma, por exemplo, rodas de liga leve e tudo mais. Então, o potencial do Pará, principalmente na produção de bauxita, é importante para o PIB nacional. E também importante para grande parte da questão do desmatamento da Amazônia, infelizmente, né? Eu estava assistindo até indicar para vocês, hoje que a gente fala de biomas, né? Aquela série da Globo, eu estava vendo um pouquinho sobre ela, mas só que eu vou até assistir na íntegra. Mas ela fala bastante sobre essa extração ilegal de recursos minerais e também, de uma maneira geral, no caso, o aproveitamento ilegal da floresta amazônica. Aquela série que acho que terminou ontem a temporada, Aruanas, né? Aruanas, ela fala muito sobre a questão amazônica e, obviamente, os recursos naturais que são ilegalmente retirados. Então, quem quiser uma dica aí de assistir na Globoplay e tal, não tô fazendo propaganda da Globo não, viu? Obviamente que eu não gosto de nenhuma rede nacional de televisão, mas aquela série eu vou começar a assistir justamente por conta dessas questões, né? Aquela série bem importante, cheia de artistas interessantes. Então, eu acho que vale a pena assistir Aruanas, que fala justamente desses projetos aí e tal, desmatamento. Então, fica a dica aí pra galera aí. Então, nós vamos ter o potencial hidrelétrico aproveitado, só que nós vamos ter grandes impactos ambientais na construção de barragens. Obviamente, quando você empoça água, você automaticamente vai o quê? Reduzir a mata original o quê? A uma área, por exemplo, cheia de detritos. Então, uma das consequências da construção de barragens é justamente essa produção de detritos. Nós vamos ter um problema decorrente também sobre as questões ecológicas do território brasileiro, esse deslocamento das águas, deslocamento, por exemplo, de áreas de tribos indígenas. Então, tudo isso foi no caso, não observado através dessa construção do projeto Grande Carajás, que é a usina de Tucuruí. Então, muitas tribos indígenas, no caso, tiveram que se deslocar para a construção dessas eclusas ou barragens. Nós vamos ter aí também algumas características que vocês vão encontrar na página 58. Aí tem aí os trechos das bacias hidrográficas, as usinas hidrelétricas do Amazonas, que obviamente não é só Tucuruí. Nós vamos ter a Caruaúna,
a Tucuruí, que fica aí entre no Pará. Nós vamos ter também a UHE Agrotrato, a UHE Samuel. Então tem algumas aí na página 58 que vale a pena vocês também darem uma olhadinha no potencial hidrelétrico do rio, no caso da bacia hidrográfica do Amazonas, certo? Sobre a questão importante do território nosso, nordestino, do alto semiárido, nós vamos ter o nosso Nilo brasileiro, que é a bacia hidrográfica franciscana, ou bacia do São Francisco, ou como queremos chamar, também nós temos intimidades e podemos chamar também Velho Chico. A bacia hidrográfica do São Francisco, ela nasce aí na Serra da Canastra, que é em Minas Gerais. A nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é justamente a área de transição entre o Nordeste e a região Sudeste. E, obviamente, a Serra da Canastra também é questão, já pega aquela parte do semiárido nordestino, vale salientar. Nós vamos ter a importância do São Francisco justamente por quê? Porque nós vamos ter um potencial, principalmente na região semiárida, um rio perene no alto semiárido. Nós vamos ter também uma importância também, justamente nas suas cabeceiras, porque nós vamos ter 75% da geração de água no rio e também um grande potencial hidrelétrico na bacia de São Francisco. Afinal de contas, até a nossa energia que nós estamos utilizando agora, ela é proveniente das CHESF, né, Companhia das Hidrelétricas do São Francisco. Aqui abastece Campina Grande, por exemplo, é a usina de Paulo Afonso, uma usina também da CHESF, das Companhias Hidrelétricas do São Francisco. Nós vamos ter a usina de Três Marias, Xingó, Paulo Afonso, que estão nos trechos de potencial hidrelétrico da usina de São Francisco, tá certo? Nós vamos ter Moxotó também, Taparica, usinas hidrelétricas também que estão aqui no Rio São Francisco. O São Francisco nós vamos ter a questão de fixação histórica também de populações ribeirinhas, como eu já falei para vocês, também é um rio perene, que tem precipitação abundante, principalmente no trecho da Serra da Canastra. Vale a pena salientar que principal abundância de água nós vamos ter na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Nós vamos ter a questão histórica da ocupação do interior devido ao quê? Devido à questão de criação de gado. A criação de gado elevou, por exemplo, as populações ribeirinhas a se localizarem às margens do rio São Francisco. Principal no caso, tanto que o apelido também do Rio São Francisco era Novos Currais, ou aliás, Rio dos Currais, porque era o gado bovino, tinha um aproveitamento principalmente para a pecuária bovina nesse trecho da região Nordeste. E também é um ponto de ligação, como eu coloquei para vocês, que integra as regiões mais populosas do país. O Rio São Francisco é muito importante porque ele integra as regiões mais populosas do nosso país, que é a região Sudeste e a região Nordeste, que são as regiões mais populosas do nosso país. Então ele serve como ponto de integração entre essas duas grandes regiões brasileiras, tá certo? Então nós vamos ter também outra questão muito importante, pelo potencial hídrico, aproveitado pela imigração dos solos férteis. Nós vamos ter, o caso da região de Juazeiro, Petrolina, que é a divisa, por exemplo, da Bahia com Pernambuco, né? Juazeiro, Petrolina, como diz a música do Luiz Gonzaga, que atualmente se destaca na importância da fruticultura, ou seja, a questão da agricultura irrigada também é muito importante salientar, que é um dos potenciais do Rio São Francisco. Potencial hidrelétrico, como eu falei para vocês, usinas principais são as usinas de Sobradinho, Três Marias, Paulo Afonso, Moxotó, Itaparica e Xingó. São as usinas hidrelétricas que compõem a CHESF, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Nós vamos ter um apelido que só a gente pode chamar, né? Velho Chico porque é o rio mais importante, que é o único rio perene que nós temos aqui no Nordeste. Nós vamos ter também um sério problema, justamente o assoreamento, devido a essa questão das eclusas construídas nas margens, principalmente das usinas hidrelétricas do território da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Nós vamos ter aí, os trechos que a bacia franciscana pega, desde a Serra da Canastra, que nasce aqui em Minas Gerais, até, por exemplo, que desemboca aí no estado do Alagoas, na divisa aí com Sergipe,
Então, essa desembocadura aí do Rio São Francisco. Obviamente que nós vamos ter o projeto de transposição, que é bem polêmico, né? Que ainda está na fase de conclusão. Vocês podem encontrar, inclusive, com essa construção elevatória, acontece aí na página 61. Passar, por exemplo, o Rio Piranhas, aqui na Paraíba, no Ceará, e já teve uma inauguração, por exemplo, de outros trechos e tudo mais. Eu não vou me deter à questão da transposição de São Francisco, porque vai ser tema, por exemplo, de uma pesquisa e, obviamente, um debate que nós vamos fazer, tá certo? Talvez a gente possa fazer essa semana que vem, ou então segunda-feira, pelo Meet, esse debate aí dessa pesquisa da transposição do São Francisco. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa, que vocês estejam preparados, que a gente vai dar uma debatida no Meet, beleza? Talvez, se der certo, a gente debate no Meet. Então, acho que é melhor a gente fazer esse processo de debate pelo Meet, tá certo? É por isso que eu nem vou me deter tanto essa questão da transposição do Velho Chico, para a gente debater em conjunto, beleza? Nós vamos ter aí também essa questão da Bacia Platina. A Bacia Platina, ela pega o Rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, como eu coloquei aqui para vocês. Então, nós vamos ter a Bacia Platina, principalmente aí, principais rios formadores são o Rio Paraná, Paraguai e Uruguai. É também uma região fronteiriça entre a Argentina e o Uruguai. E nós vamos ter um enorme potencial hidrelétrico. Inclusive, o maior potencial hidrelétrico do nosso país está na bacia do Rio Paraná. Até porque tem a nossa maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. Itaipu, que já foi a maior usina hidrelétrica do mundo, que é chamada de usina binacional. Por que binacional? Binacional porque ela foi construída por dois países, o Brasil e o Paraguai. Então, o Brasil utiliza grande parte da energia porque o Paraguai não tem muito essa questão de industrialização. Onde é que usa essa energia? Principalmente de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul do Brasil são a que utiliza mais esse potencial hidrelétrico de Itaipu. Produz tanta energia que a gente ainda compra a energia, que é a parte do Paraguai. O Brasil fez um acordo com o Paraguai, no caso, dentro do Mercosul, para que, por exemplo, a construção fosse dessas duas nacionalidades, mas ao mesmo tempo, por exemplo, um pudesse comprar se precisasse dessa matriz hidrelétrica, no caso, acordo. Inclusive, teve um tempo aí, acho que foi no início desse ano, que o Paraguai queria romper esse acordo com Itaipu, né? Questões governamentais, questão desse novo governo e tudo mais. Então, ele queria romper essa questão do acordo de Itaipu. E isso é muito complicado para o Brasil, porque o Brasil depende bastante do potencial hidrelétrico fornecido por Itaipu. Então, nós vamos ter as críticas graças à desvalorização do transporte fluvial, principalmente porque o Brasil poderia ter aproveitado essa região para um processo de integração, até seria bom para o Mercosul, ou seja, a integração entre outros países, porque a Bacia Platina, ela liga o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, então poderia ser muito mais a questão de aproveitamento do regime fluvial. Então nós vamos ter, a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, quase toda a sua energia é consumida pelo Brasil. Quem é a maior usina hidrelétrica do mundo? A gente estudou ano passado, que é a usina das Três Gargantas, que fica na China. Ela ultrapassou o Brasil, porque os chineses têm mania de grandeza, obviamente. Então, construíram a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas, que fica às margens do Rio Amarelo, Yangtze-Kiang, né? Então, nós vamos ter aí as reservas de água do Brasil. Sobre as reservas de água do Brasil, vocês podem encontrar aí as maiores reservas de água subterrânea brasileira, que são chamados aquíferos. Nós vamos ter o aquífero do Guarani, que tem justamente, em homenagem aos indígenas que moravam naquela região, obviamente da tribo Guarani. Nós vamos ter, que é formado até desde o período Triássico, então nós vamos ter um dos maiores potenciais hidrográficos no que diz respeito à parte subterrânea, está no Brasil, tanto o aquífero do Guarani como o Alter do Chão, tá certo? Então, não só ocupa o território brasileiro, mas também
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Chaco, né, no caso da Argentina, o Uruguai, grande parte também está no Uruguai. Então, o aquífero do Guarani não só faz parte do território nacional, mas também de países que fazem fronteira com o Brasil. E o Alta do Chão é tipicamente brasileiro, um lençol subterrâneo muito importante, com profundidade de 550 metros, por isso que é Alta do Chão o nome. Então nós vamos ter o aquífero do Guarani e o Alta do Chão, as maiores reservas de água subterrânea do mundo, como vocês podem encontrar aí na página 65, tá certo? Na página 65 vocês podem encontrar a extensão territorial, onde ocupa, por exemplo, as áreas. O aquífero do Alta do Chão fica entre o Amazonas e o Pará. E o aquífero do Guarani ocupa toda, por exemplo, essa área da região, no caso, pegando parte da região sudeste. Inclusive, estava uma polêmica danada que o povo estava utilizando até a água, que é inclusive uma água de reserva mundial, viu? É a maior reserva subterrânea de todo o planeta, que está inclusive no território brasileiro. Então, vamos chegando por aqui, vamos fazendo as atividades, a pesquisa, tá certo? Porque a gente tem muita coisa para fazer hoje ainda. Saudades de vocês. Espero que vocês estejam bem. Estejam, acima de tudo, se hidratando, né? Que é importante. Se cuidando da família. Porque esse momento aí é um momento muito delicado, que a gente precisa se cuidar cada dia mais e cuidar de quem a gente gosta, certo? Então, fiquem animados. Bola pra frente. E vamos seguir o fluxo, viu, galera? Tô com saudade de vocês. Saudade também de aparecer para vocês, mas nesses dias eu apareço com vocês para que a gente possa fazer aquela zoada e voltar com aquela Rádio Bruna gostosa, que só os ouvintes entendem, só quem escuta sabe. Então minha galerinha, um cheiro para vocês, todo mundo copiando aí, fazendo as atividades e mandando para tia Bruna, beleza? Então, cheiro, valeu, falou, fui!